Hoje, quarta-feira, feriado em São Paulo. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar continuidade hoje com o assunto anatomia contemporânea. E hoje o assunto vai ser fáscia cervical, a implicação do posicionamento da cabeça e quais as relações que a fáscia da cervical faz com outras partes do corpo, tá bom? A minha convidada hoje é a Débora, ela já chegou, ela já tá aqui, daqui a pouquinho eu vou chamá-la. Aniversário de São Paulo, 469 anos. Que incrível, né, gente? Então, olha só, hoje o tema é fáscia cervical. Pega um papel, uma caneta, e vai falando, escrevendo o que eu vou falando para vocês. Talvez faça até uma tabela, porque se a gente não organizar e a gente não tiver junto, a fáscia cervical pode ser um pouco confusa, porque ela tem várias camadas. Mas eu vou fazer aqui da forma mais didática que eu posso, inclusive uma forma para a gente também relacionar a fáscia da cervical com outros órgãos, tá? E isso tem tudo a ver com o que a gente fala que é anatomia contemporânea, que é essa possibilidade de olhar para as outras estruturas do corpo e relacioná-las, ver como é que elas se conversam. De uma forma geral, elas se conversam porque tem uma fáscia que comunica essas duas estruturas. Então a gente está aqui para fazer esse elo, esse link. E depois que eu apresentei essa parte teórica, eu convidei a Débora, que é uma osteopata, fisioterapeuta e educadora física, para nos dar umas dicas da visão da osteopatia em relação ao manejo da cervical. Combinado? Vamos começar então. Bom, pessoal, a fáscia cervical, ela é dividida em fáscia superficial e fáscia profunda. Ok? A fáscia profunda, ela é subdividida em 3 fáscias. Mas vamos falar primeiro da fáscia superficial da cervical. A fáscia superficial da cervical, ela se estende aqui da base do crânio, passa pelo ângulo aqui da mandíbula, vai descendo aqui pelo platisma, passa pela clavícula, pelo manúbrio, pelo externo e vai lá atrás para a minha escápula. Vamos lá, gente, vamos passar a mão para a gente lembrar. Fáscia superficial da cervical vem da base do crânio, ângulo da mandíbula, desce pelo platisma, vem descendo, passa pela minha clavícula, passa pelo meu externo e meu manúbrio e lá atrás vai para minhas escápulas, ok? Ela vem logo abaixo da pele e ela tem uma função protetora ou de suporte da pele. Então, o nome já diz, é a fáscia superficial, ela é bem superficial, ela que costura entre o músculo platisma, tá? E ela tem a grande função de ser uma camada de suporte da sua pele, ok? Bom, depois tem a fáscia profunda. E eu falei para vocês que a fáscia profunda, ela é dividida em 3 camadas. Então vamos lá. A camada que se chama investing ou a camada de revestimento, ela vai passar pelo esternocleido e pelo trapézio, tá? Veja, quando a fáscia ela vem descendo e costurando no nosso corpo, ela vai formando, ela vai abraçando estruturas. Então, não é que ela vem só assim, não, ela vai fazendo assim, aí ela encontra outra estrutura e ela engloba. Então, tenha isso em mente. É muito importante você entender que a fáscia dentro do corpo, quando a gente disseca, ela vai meio que costurando e entrando e abraçando certas estruturas. Então, vou repetir. A fáscia profunda
da cervical é dividida em 3 camadas. Primeira camada é chamada de investing layer ou a camada de revestimento, que passa pelo esternocleido, pelo trapézio, tá? E pela glândula parótida, tá bom? Então, presta atenção, essa investing layer, ela é uma camada que vai comunicar a glândula parótida com essa musculatura aqui, sim, esternocleido e trapézio. Aí numa outra live a gente vai falar o que pode acontecer, quais são as influências, ok? Bom, uma outra camada é chamada de pré-traqueal. O nome já diz, pré-traqueal, fica na frente da traqueia. Então lá, essa outra camada, ela é um pouquinho mais profunda que a camada de revestimento e ela vai abraçar quem? A traqueia, ok? Essa camada, ela vai abraçar a traqueia, a tireoide, o esôfago e a musculatura infraioídea. Repito, a camada pré-traqueal vai abraçar a tireoide, a musculatura infraioídea, a traqueia em si e o esôfago, ok? E essa camada pré-traqueal, ela vai indo e vai descendo e vai em direção ao coração e no coração ela se mistura com a camada facial que envolve o coração, que é o pericárdio. Tá? Então, você já tem aí uma correlação entre essa região da traqueia com o coração. Tireoide, traqueia, esôfago e coração. Ok? Bom, a parte posterior dessa camada pré-traqueal, a parte de trás, ela sobe e ela vai conversar com a fáscia bucofaríngea, tá? Então, vou repetir, a parte posterior da camada pré-traqueal conversa com a fáscia bucofaríngea. Então, veja, outra relação aqui dessa fáscia pré-traqueal, dessa traqueia, desse esôfago, conversando com a sua língua, com a fáscia bucofaríngea. Sabe aquele ditado? O coração fala... Não, a gente fala o que a gente tem no coração, tem um pouco a ver com essa relação, né? Porque a gente tá vendo aí agora que a parte da boca, da língua, se comunica com a traqueia, com o esôfago, com a tireoide e desce lá pro seu coração. Olha que bacana essas relações. Depois, nós temos uma fáscia que é chamada pré-vertebral. O nome já diz, fica antes das vértebras. Mas essa fáscia pré-vertebral, que é uma camada mais profunda, vai abraçando as suas vértebras e a musculatura da coluna. A musculatura da coluna que segue muito próximo às vértebras, ok? E ela vai descendo e aí ela vai conversar com a fáscia endotorácica, ok? Então, vai descendo e vai conversar com a fáscia endotorácica. Na parte de cima, ela conversa com os escalenos. Então, veja, essa camada pré-vertebral conversa em cima com o escaleno, ao longo das vértebras com a musculatura profunda do tronco e com a fáscia endotorácica, ok? Então, a gente consegue aí perceber as relações dessas estruturas. Para quem está chegando agora, eu vou fazer um breve resumo do que eu falei até agora e daqui a pouco eu vou chamar a Débora para fazer tudo isso numa prática. Vamos lá. Hoje o assunto é fáscia cervical, que é dividida em fáscia superficial e fáscia profunda. A parte profunda é dividida em 3 camadas, ok? Vamos falar primeiro da superficial. Eu falei que ela tá logo abaixo da pele,
tem uma função de suporte da pele. O nome já diz, ela é bem superficial e ela vai se misturando com o platisma, ok? Depois, a camada da profunda, dividida em 3 camadas. Uma chama-se Investing Layer ou a camada de revestimento. E essa camada de revestimento vai envolver o esternocleido, o seu trapézio, certo? E a glândula parótida. A outra camada a gente chama de pré-traqueal. Envolve a traqueia, esôfago, conversa com a fáscia bucofaríngea e conversa com a fáscia do coração, ok? E a última camada é a camada pré-vertebral, que vai abraçando as suas vértebras. Ela conversa com a musculatura profunda da sua coluna, conversa com os escalenos e com a fáscia endotorácica. Uma coisa importante que vocês precisam vislumbrar aqui, quando a gente fala dessas fáscias, é o seguinte: como eu disse no começo da live, a fáscia, ela vai abraçando estruturas, é como se estivesse costurando. Então, quando a gente vai dissecar, a gente não vai ver uma camada assim. Não, a gente vai ver que essa camada, aí ela bifurca, abraça, por exemplo, o esternocleido, aí ela bifurca, abraça o trapézio, entendeu? Ou a camada vem e abraça a traqueia, a outra vem e abraça a sua vértebra, ok? Então, isso é importante você ter em mente. A gente divide em camadas para ficar uma coisa muito didática, mas quando a gente olha num cadáver, é assim que acontece. Outra coisa importante que eu quero chamar a atenção aqui, e isso vai falar lá na embriologia, no próximo momento a gente fala mais sobre embriologia, mas na embriologia, se você já estudou um pouco, você já ouviu eu falar que a gente é formado por tubos, né? Pois é, se a gente for olhar para essas fáscias, para a fáscia profunda principalmente, a gente tem uma fáscia que envolve a traqueia, formando um tubo, e a gente tem uma outra fáscia que envolve as vértebras, formando outro tubo. São 2 tubos que precisam se deslizar entre si. Entendeu por que é importante o deslizamento e por que é importante ter essa mobilidade entre essas camadas? Isso é importante, tá? Agora eu vou chamar a Débora, que vai vir aqui agora para falar pra gente como que a gente pode usar algumas manobras para trabalhar essa face. Deixa eu chamar ela. Bom dia. A Débora é super minha parceira aqui, ela é muito parceira minha no Celsa Conector. O ano passado ela deu várias aulas sobre o assunto. E hoje eu chamei a Débora, a gente estava conversando hoje de manhã. Ela vai falar um pouco, então, como é que essa face cervical, ela tem essa implicação na nossa prática. Vai lá, Débora, a palavra toda sua. Bom, gente, o que eu vejo e estou percebendo cada vez mais é essa nossa importância da nossa postura, né? Então, assim, comparando, né, a gente veio do bípede, passa e percebe toda essa nossa verticalidade. Com essa nossa verticalidade, a gente tem toda essa nossa questão visceral mais aparente, mais em contato com nós e com os outros. E com isso traz o quê? As nossas emoções, sensações, sentimentos maiores, percepções maiores. E isso, o que eu vejo é que a gente começa a perder um pouco com o nosso posicionamento da nossa cabeça. Então, as dores cervicais, elas estão cada vez maiores, devido ao nosso estudo, o dia inteiro olhando para baixo, né, o celular, o computador, o tempo inteiro. Então, é lógico que a evolução da tecnologia, disso tudo é maravilhoso e trouxe muitas coisas benéficas para a gente. Mas o grande X da questão é o nosso equilíbrio, né? A gente tentar encontrar um equilíbrio. A gente pode ficar estudando online e tudo, mas a gente tem que prestar mais atenção nesse posicionamento da cabeça. E o que acontece? Isso vai impactar muitas questões faciais no nosso corpo todo. Então, a gente veio do bípede, passa a ter essa nossa verticalidade, os nossos apoios, a nossa visão, né, do mundo. Então, a gente tem que olhar para tudo, né? Porque quando a gente olha, a gente percebe tudo. Como é que está o tempo? Como é que estão as flores? Como é que está o verde? Né? Como é que está o trânsito? A gente está olhando tudo. Aí
passa o dia, a gente passa a maior parte olhando para baixo. E o que traz para baixo? A gente está olhando o que para baixo? A gente está perdendo essa nossa verticalidade. E com isso, essa impactação toda nessa nossa fáscia cervical vai gerar questões patológicas, né? Então, o que eu vejo... Deixa eu só explicar uma coisinha aqui. Quando a gente altera a posição da cabeça, pessoal, do ponto de vista dos conceitos da biotensegridade, a gente sabe que a distribuição das tensões e compressões nessa região e, obviamente, a repercussão no corpo todo se altera, né? E quando esses vetores de forças eles se alteram, a gente começa a ter outros tipos de arranjos de ordem facial para poder abarcar aquele posicionamento diferente que você elegeu para a tua cabeça, né? E, obviamente, algumas estruturas vão pagar por isso, né? Isso mesmo, com certeza. Então, essa questão da tensão e compressão, o que acontece? No nosso cérebro, né, aqui, ó, o crânio, tem várias suturas. Tem várias suturas, né? E existe movimentos nessas suturas. Então, o que a gente pode fazer também de micromovimentos para melhorar essa tensão cranial que vai repercutir na nossa cervical, né? Então, por exemplo, a Ana falou das glândulas pituitária, pineal, né? Do desenvolvimento embrionário, aí você vai linkando uma coisa com a outra. Por exemplo, a glândula pituitária, ela está lá onde? Quarto ventrículo? Pô, da onde que ela vem? Ela está lá localizada. E o quarto ventrículo, da onde? Quem sai lá do quarto ventrículo? Nervo vago. E o nervo vago passa por onde? Plexo aqui, cervical, plexo braquial, aos pares, que vai impactar lá nas nossas vísceras, no nosso diafragma, né? E a glândula pituitária também tem uma relação embrionária com a língua, com o céu da boca. Poxa, o céu da boca, e a gente não faz os exercícios na expiração com a língua no céu da boca para melhorar e alongar mais esse tendão cérvico, tórax, abdômen, pélvico, até o sacro, até o cóccix. Então, quer dizer, olha quanta coisa interessante que vem lá da embriologia que a gente pode estar relacionando com os nossos exercícios, né? E tudo isso com as glândulas. Ó, e só para lembrar, a gente sabe que o local de repouso ideal da língua é no céu da boca e não embaixo, né? Por quê? Olha só, quando a língua está repousando no céu da boca, a gente tem uma distribuição de tensão e compressão ao longo dessa fáscia muito mais saudável do que se ela estivesse repousando embaixo. Então, aí você começa a entender os porquês dos funcionamentos do corpo, né, Débora? Com certeza. E assim, quando a gente faz, né, as técnicas craniais, cervicais, a gente vê como o paciente se relaxa completamente. Por quê? Porque você vai estar lá impactando o nervo vago, o nervo frênico, o sistema vagal nosso. E ele vai ficando completamente relaxado. Então, por exemplo, você pegando aqui, ó, no ouvido, aqui, né? E você faz para baixo e para fora, né? Para baixo, levemente para baixo, para fora. Isso é uma técnica na osteopatia, equilibração cerebelar. Isso é sutil. Às vezes eu tô com uma dor de cabeça e tudo, né? Outra é você pegar com assim, ó, faz uma cadeirinha com as mãos e vai pegar na base do occipital, lá, e vai fazer um bombeio, né? Um bombeio. Como se estivesse afastando essas suturas. A mão aqui e como se estivesse afastando aqui as suturas. Outra técnica. É importante. Outra técnica legal, que é uma técnica de bombeio de quarto ventrículo. É importante ver que todas essas manobras, pessoal, elas estão buscando o quê?
ela te dá subsídio para o teu corpo se autorregular, tá? Isso é uma autorregulação, relaxamento, né? Então, assim, você está aqui, Uhum. você pode fazer uma leve tração e também um leve bombeamento. Como também pegar aqui na parte do temporal, né? E fazer também uma leve tracionada para cima. Temporal, eu estou aqui com um temporal e uma leve tracionada para cima. Então, isso já dá uma aliviada nas nossas suturas. Isso é só para dar uma aliviada nas nossas suturas. Como também pegar o cabelo, mechinha por mechinha, e ir puxando, ó. Aí pega outra mecha. E ao longo do todo o couro cabeludo, mechinha por mechinha, movimentos circulares. Como também mexer o crânio, né? Mexer todo. Para frente, para trás, para um lado e para o outro. Mexer todo o nossa couraça aqui, ó. E a gente esquece de uma coisa super importante, que são a musculatura aqui, o ATM, essa região aqui que muita gente usa plaquinha, que muita gente tem bruxismo. O ATM está relacionado com a cervical, com essa faixa cervical impactando a torácica, né? Então, assim, mexer, dar um relaxamento aqui nessa musculatura toda aqui, como se fosse uma pinça aqui, ó, até lá atrás, desde o queixo até lá o ouvido, pegando toda essa parte dos iorídeos, também é uma excelente manobra, como também massagear levemente aqui essa região. Da testa, olhar para longe, tirar um pouco os óculos. Tudo isso é maravilhoso e está lá impactando a nossa cervical e melhorando a nossa postura. Porque essa postura da cabeça para baixo, gente, é muito ruim. Vai impactar o quê? O nosso sacro, o nosso cóccix. Porque aqui, ó, tá tudo interligado. O sacro, o cóccix, ó, desde a base do occipital até aqui, o cóccix. Isso aqui vai impactar, tá tudo interligado facialmente. Outra maneira. Aliás, a Muito gente legal você falou pegar, disso. ó, base do occipital, ó, e fazer uma leve tracionadazinha na base do occipital, conforme a respiração do paciente. E aí você está o quê? Exatamente. Manobrando os nossos fluidos. Aliás, gente, no sábado passado eu dei uma aula sobre sistema de fluidos. E a gente falou sobre as bombas do corpo que ajudam os sistemas de fluidos, tá? Então existe uma bomba que se chama crânio sacral, né? Que ajuda a bombear esses fluidos, principalmente o fluido cérebro-espinal. Então veja a relação dessas estruturas que parecem distantes, mas não são distantes, e por que a gente trabalha uma pensando na relação com a outra, né? Muito bom, Débora. E aí, eu acho que fica muito claro, né, Débora, para as pessoas entenderem por que a gente está batendo tanto a tecla nessa história da anatomia contemporânea, né? Essa possibilidade da gente ver as estruturas do corpo, a relação com outras partes e saber o que fazer na nossa prática, né? E aí, gente, quem tem a fascia connector, a gente pode pegar, botar aqui na base do crânio, né? Inspira, solta o ar, cresce, faz o movimento do sim, bem devagar, sutilmente, para um lado e para o outro. Depois, ó, como se desenhasse na ponta do seu nariz um movimento do 8 ou o símbolo do infinito. Pega aqui, alonga epom, alonga os escalenos para um lado. Tá aqui, já faz para o outro lado. Olha lá, diagonal, lateral. Pode bombear um pouquinho. E aí, se quiser, como se fosse um grande laço na nossa aqui, na base aqui. Inspira e solta. Inspira e solta.
Como se estivesse pegando as nossas suturas e estivesse fazendo, ó, tensão e compressão, ó. Bound and bound order. Muito bom, muito bom. Débora, super obrigada. Nada, obrigada a você, pessoal, querida. Pessoal, espero que essas dicas possam ajudar aí vocês na sua prática, tá? E o mais importante é a gente ensinar o nosso paciente ou o nosso aluno a ser independente com essas manobras também, né? Para que ele saiba como agir se ele está se sentindo com um pouco de dor de cabeça, ou se ele percebe que ele ficou estudando muito a cabeça para frente, que ele tenha independência e ação nesses momentos, tá bom? Débora, obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, A gente se vê em breve. Obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Para quem está aqui em São Paulo, um super feriado. E até a próxima quarta. Ah, não esqueçam de entrar, então, na lista de espera do curso da certificação de anatomia contemporânea. E, se você quiser também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Lá, na minha bio, tem um link escrito Anatomia Contemporânea. Quando você entra lá, você já cai no grupo do WhatsApp. E eu estou colocando vários artigos dentro desse grupo, dicas. E eu vou colocar a pedidos para vocês algumas dicas. Por exemplo, se você quer fazer um curso de dissecação, que são todos fora do Brasil, eu vou colocar algumas dicas, como é que você pode se preparar para fazer esses cursos lá fora, tá bom? Então é isso. Débora, um beijo. Boa quarta para todos. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.